Olá pessoal, tudo na paz? Aqui quem vos fala é o professor Paulão e nessa videoaula nós vamos tratar do tema regras de simulação para Miniono. E nesses moldes aqui eu vou dando algumas dicas para Miniono virtual, beleza? Então esse vídeo foi gravado com a intenção de facilitar a vida dos nossos alunos da Escola César Vespasiano para que eles possam entender sobre as regras de simulação da Miniono. E eu me baseei basicamente no manual, né, que foi criado pela PUC Minas para a realização da 21ª Mini-ONU deste ano, que também vai ser nos moldes virtuais. Agora, detalhe, né, queria agradecer aqui ao pessoal da PUC, né, pela elaboração do documento, que ajudou bastante, e também pela organização desse evento, que é sempre muito bem realizada. Então, para aqueles que pretendem também realizar do evento, participar, né, do evento, perdão, é, da simulação da Minione na PUC, eu acho que deve ajudar um pouco também, beleza? Então, só lembrando, né, as dicas de como são feitos aqui os procedimentos, né, como tipos de debate, moções e questões, foram elaborados aí pela PUC Minas, ok? Então, vamos lá. Regras de simulação, como que funciona então? Lembrando que a Minione não é uma espécie de debate, né? Mas é um debate, galera, mais complexo do que o convencional. Qual que é a ideia da Minione? Você necessita, neste caso, né, estar atento às regras do debate para saber ali, né, como você deve proceder, funcionando aí como se fosse uma espécie de jogo. Então, aquele que tem conhecimento de todas as regras e características do debate consegue, claro, se sair bem melhor que os demais. Então, quais são as principais regras? De início, será iniciada uma chamada. Esses delegados podem se declarar presentes, ou seja, aqueles que se declaram presentes não têm obrigatoriedade de votar em questões substanciais ou não substanciais, e os presentes votantes, que são aqueles que são obrigados a votar em todas as questões. Na maioria das vezes, a maior parcela dos delegados, que são as pessoas que representam, né, a diplomacia dos países, se declaram presentes votantes, porque além de participar das discussões, eles também, né, podem votar em situações consideradas aí não substanciais. Beleza? Então vamos lá. Existem 4 tipos de debates que podem ocorrer durante o percurso de um comitê. Na realidade, quando a gente fala que a mini-ONU é um debate, ela é uma espécie de debate complexo, onde são apresentadas 4 alternativas para se debater uma série de questões aí inerentes aí aos problemas vivenciados pela humanidade, avanços e outros mais. Então, o primeiro e mais utilizado é a lista de oradores, depois nós temos o debate moderado, o debate não moderado e a consulta informal. Vamos tentar entender cada um deles aqui em separado, ok? Na lista de oradores, ela se configura como sendo o tipo tradicional de debate. Para ter direito de se pronunciar, o delegado deve erguer sua placa, neste caso, né, do país que ele representa, para entrar na lista de oradores base. A lista que contém essa ordem de pronunciamentos, né, neste caso, ela é organizada por um dos secretários da mesa diretora que preside, neste caso, o comitê. Então, pura e simplesmente, na lista de oradores, aquele que quer participar, assim que a mesa abre inscrições, o, o delegado deve erguer sua placa para demonstrar interesse em fazer ali seu discurso. E aí, neste caso, a mesa diretora vai se pronunciar, né? Falando aproximadamente essa fala, né? A mesa diretora reconhece a República Popular da China por 1 minuto. E aí, neste caso, durante 1 minuto, aquela delegação pode ali fazer sua fala, né? E detalhe, né? Traçar suas estratégias para conseguir alcançar seus objetivos. E quem faz a organização dos pronunciamentos seriam, aí neste caso, os integrantes da mesa. Então é a forma mais comum do debate, a lista de oradores, e é uma das mais utilizadas, né? As pessoas pegam muito, beleza? O debate moderado, como funciona? Funciona através de uma moção e quem requerer, né, determina um número limite de pronunciamentos e de tempo para cada um. Assim como também justificar o motivo. A mesa pedirá que todos que desejem se pronunciar ergam suas placas ao mesmo tempo, sendo que a escolha de quem vai discursar é feita de modo aleatório e arbitrário pela mesa. Ou seja, a mesa que vai decidir ali naquele instante é quem vai falar. Como disse, geralmente a maioria dos debates começam com a abertura de lista de oradores e os delegados são aí motivados a falar. Mas só que, porém, durante a fala desses delegados e ao fim de cada fala, a mesa vai fazer a seguinte pergunta para os participantes: alguma questão ou moção?
E aí, nesse sentido, quando a mesa pergunta, né, se vocês querem fazer o pedido de questão e ou moção, algum dos integrantes aí do comitê pode fazer o pedido aí para a moção, né, pedindo para a abertura de debate moderado, ou seja, ele está pedindo para alterar a dinâmica dos debates. E nesse tipo de debate, como disse, ele vai conversar com a mesa faz algumas perguntas, estabelecendo número limite de participantes e o tempo também para o pronunciamento de cada um. E aí, os integrantes do comitê que querem falar ao erguer a placa são escolhidos de modo aleatório. É bem tranquilo, não é um debate complexo não, né? Mas, como eu disse, o mais utilizado seria mesmo a lista de oradores. Também, a partir de moção, pode ser pedido também o chamado debate não moderado. É um debate um pouco mais diferenciado. Neste caso, o debate não moderado, ele tem o intuito de facilitar o franco intercâmbio de ideias de uma maneira mais direta do que aquela permitida no debate formal. Né? Então, a pessoa que está representando ali o país, a delegação, ela tem condições de consultar outros delegados. Então, nesse debate não há moderação e os delegados podem transitar livremente pelo comitê, contribuindo para a produção de documentos, e ou o delegado pode promover moção para debate não moderado, que deve estabelecer o tempo de duração e sua justificativa. Como assim, professor? Vamos pensar, durante a dinâmica do debate, você acredita que existe a possibilidade de convencer algumas das delegações ali presentes, por exemplo, tentando, né, argumentar com eles a seu favor, para que eles possam chegar a um entendimento junto com o país que você representa como delegação. E aí, neste caso, você pode fazer o pedido, né, de uma moção para debate não moderado, e aí a mesa vai perguntar o tempo e vai sugerir aí o período que ele pode ser realizado. Neste caso, todos os integrantes ali do comitê podem sair de seus respectivos lugares e aproveitar o tempo para poder conversar, traçar estratégias, né, até, neste caso, conseguir convencer outras delegações. É muito interessante esse tipo de debate não moderado e, por vezes, também muito utilizado. Beleza? Próximo, consulta informal. Na consulta informal, podem propor uma moção para consulta informal devendo estabelecer o tempo de duração e sua justificativa. O propósito da consulta informal é bastante semelhante aos dos debates não moderados, porém a consulta informal tende a ser mais proveitosa quando o objetivo do modo de debate é uma votação informal, uma conferência rápida, visto que é mais organizado que um debate não moderado e também os delegados não têm a permissão de deixar os seus respectivos lugares. Diferenciando consulta informal de debate não moderado, nesse molde aí de debate, os delegados podem fazer o pedido de acordo com a sua necessidade em uma moção também, né? E aí ele pode ser considerado proveitoso no sentido de que esses integrantes aí dos comitês, né, os delegados, podem fazer conferências rápidas, votações informais, né, a fim de atingir alguns objetivos e ou ver, né, se as estratégias que foram traçadas estão sendo alcançadas. Beleza? Agora, vamos tentar entender o que são as questões. Então, basicamente, toda vez que uma mesa diretora está presidindo um evento, assim que a fala de uma delegação é encerrada, a mesa sempre faz essa pergunta: alguma questão ou moção? Então, as delegações podem fazer pedido de questões e ou moções, beleza? Então, vamos lá, sempre um discurso ou outra, a mesa diretora vai perguntar aos delegados: alguma questão ou moção? Existem três tipos de questões diferentes, sendo elas a questão de dúvida, a questão de ordem, a questão de privilégio pessoal. Na presente sessão, cada uma das três serão apresentadas e explicadas. Vamos lá então. Questão de dúvida. O que seria isso? Uma questão de dúvida é uma questão referente ao andamento dos trabalhos do comitê ou sobre o funcionamento dos procedimentos. Um exemplo de questão de dúvida é quantos documentos de trabalho já chegaram à mesa, qual tópico está sendo discutido, o ordenamento dos integrantes ali por exemplo, na lista de oradores, qual o tempo que resta para determinado tipo de debate que está sendo realizado. Então, sempre que tiver uma dúvida, neste caso, pode ser pedido ali questão de dúvida. A delegação pode, por vezes, se desorientar ou não estar entendendo o que está acontecendo. Então, é uma questão muito utilizada, beleza? Questão de ordem. Uma questão de ordem é uma questão relativa às regras do comitê. Se a mesa diretora comete algum erro em algum procedimento durante os trabalhos do comitê, como, por exemplo, se um voluntário risca o nome de um delegado na lista de oradores sem que ele tenha discursado, esse tipo de questão deverá ser endereçada à mesa quando, no intervalo entre os discursos, a mesa diretora abrirá espaço para as questões. A questão de ordem deverá ser imediatamente apreciada pela mesa diretora, que poderá desconsiderar se o delegado proponente não houver mostrado moderação e decoro no uso desse direito, ou se a questão for inapropriada em sua natureza. Na questão de ordem,
o delegado ou as delegações podem fazer o pedido à mesa para que algumas injustiças ou erros sejam reparados. Então, por exemplo, sua delegação conseguiu se inscrever para a fala numa lista de oradores, mas só que, no entanto, outra delegação se pronunciou primeiro, e aí na questão de ordem você pode pedir à mesa para reparar esse erro. A mesa, é claro, irá analisar a situação e se porventura for detectado este erro, você terá o direito de discursar no tempo coerente. Beleza? Então a questão de ordem é utilizada justamente para que seja reparada alguns erros e ou problemas que podem ter ocorrido. Assim como também a mesa diretora pode a todo instante, né, pedir ordem aos senhores delegados, ou seja, quando existe ali naquele ambiente conversas paralelas e outras distrações que possam atrapalhar a dinâmica dos debates. Questão de privilégio pessoal. Se algum delegado sente algum tipo de desconforto físico durante as sessões do comitê, né? Neste caso o molde vai ser virtual, não vai ter esse tipo de situação. Mas porventura, se ocorrer algum problema com a internet ou outras coisas do tipo, pode ser pedida essa questão de privilégio pessoal, acredito eu, né? E aí, se estiver tudo claramente no discurso delegado, ou também estiver com calor, quiser que seja ligado o ventilador, ou até mesmo na questão de privilégio pessoal, pelo que entendo, se porventura ocorrerem alguns tipos de falas ofensivas contra comitês ou delegações, né, pode ser pedido essa questão de privilégio pessoal para a mesa diretora, para que seja dado ali o direito de resposta. Moções. Então, nós temos aí as questões que nós já analisamos e as moções. Como disse anteriormente, né, as moções que devem ser utilizadas para alterar a dinâmica dos debates, mas existem diversas outras moções também. Então, vamos lá. Moções são procedimentos propostos pelos delegados que alteram a dinâmica dos debates, assim modificando o fluxo dos mesmos. Elas possuem regras de precedência, ou seja, vota-se a moção mais radical e, caso seja aprovada, não precisa votar outras moções. Moção para adiamento da sessão. Quando próximo do horário de encerramento de uma sessão estabelecido previamente no calendário do evento, a mesa anunciará que está aberta para a moção de adiamento da sessão. Ela anuncia, né, informa que está aberta ao pedido de adiamento da sessão e uma ou mais delegações podem se pronunciar fazendo esse pedido para a moção. Por exemplo, horário de almoço, do café, um horário para poder relaxar um pouco, né, usar o toalete, outras situações mais. Fechamento e reabertura de lista de oradores. Durante o curso do debate, um delegado pode apresentar uma moção para o fechamento de lista de oradores. Porque, se porventura um número muito expressivo de oradores forem inseridos nessa lista e estiver atrapalhando um pouco ali a dinâmica dos debates, ou não estiver chegando a um entendimento comum, essa estratégia pode ser utilizada. Se aprovada, a lista será fechada e nenhuma representação poderá ser adicionada a ela. Só lembrando aqui, viu, gente, a Minion é um evento muito bacana, muito bem produzido, né, dos moldes que vi até então, né, produzidos pela PUC. Sempre lembrando que o ambiente de diplomacia é um ambiente de respeito e que leva em consideração e muito a questão e a condição democrática, né? Muitas das coisas apresentadas ali são então votadas, ok? Encerramento da lista de oradores, um delegado então poderá, em momento apropriado, propor moção para encerramento do debate. Após a apresentação de tal moção, passará por processo de votação necessitando de maioria qualificada para ser aprovada. Então, durante a dinâmica do debate, a mesa faz aquela pergunta, né, que citei anteriormente, alguma questão ou moção, alguém apresenta a moção para encerramento da lista de oradores. Então, a mesa faz o pedido, né, para que as outras delegações, se neste caso manifestem a favor e ou contra. Se for a favor a maioria, a lista de oradores é encerrada. E aí os que estão naquela lista vão discursar e depois eles têm de ver outra dinâmica para o debate ou outros procedimentos. Moção para introdução da proposta de resolução. Um dos delegados pode apresentar uma moção de introdução de proposta para o documento final para ser apreciado pela mesa diretora, que apreciará ou não o documento. Caso seja apreciada, a mesa deverá providenciar cópia para todos, né, ou deverá projetar aquilo ali para que todos possam ter acesso, e será garantido ao delegado que apresentou a moção tempo que realiza a leitura para a reunião. Ele vai poder fazer leitura, mas só que, no entanto, não vai poder fazer nenhum tipo de comentário. Lembrando o seguinte, na maioria das vezes, a participação dos alunos em mini-ônus leva aquele comitê a elaborar um documento final, que é uma espécie de uma resolução ou proposta de resolução. A proposta de resolução ela se assemelha a uma espécie de contrato em que todos os países signatários ali se propõem a aceitar aquela condição mediante, por exemplo, alguns consentimentos, né?
mas de qualquer forma ela é muito importante e ajuda bastante. Beleza? Então, só lembrando, essas regras foram retiradas do manual, né, do guia de regras da 21ª Mini-ONU da PUC Minas. Né, eu quero aqui deixar o meu agradecimento especial à PUC e também à minha colega Fabiane, que está ajudando e muito aí na execução desse projeto. Espero que todos vocês possam aprender bastante com ele, né? Participar de uma Mini-ONU é muito bom. E, é claro, também quero agradecer muito a todos os colegas do SESI Vespasiano, que com carinho têm, né, ajudado a produzir esse trabalho para nossos alunos e acredito que isso vai ser de grande valia para todos, beleza? Então, aguardo vocês na Mini-ONU, forte abraço, fiquem com Deus e, é claro, né, qualquer dúvida estamos à disposição. Ah, só lembrando de um detalhe importante aqui, gente, olha só, vídeo caseiro gravado no final da aula. Se você quiser, não tem problema nenhum, né? Todas as delegações podem ter essas regras em mãos e a consulta a essas regras podem ser feitas durante o evento. Mas o ideal é que essas regras sejam muito bem estudadas, ok? Forte abraço então, galera. Beijo do Paulão no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.